O segundo tema que o pastor Lucas me passou, eu achei ele extremamente interessante. Fala sobre o serviço pela prática dos dons espirituais como uma forma de glorificarmos a Deus. Por que eu digo que eu achei interessante? Porque muitas vezes quando a gente pensa em viver para a glória de Deus, a gente está pensando em muitas coisas, mas não necessariamente na prática dos dons que Deus nos dá, como uma forma de servirmos irmãos em Cristo, forma de edificarmos a igreja e com isso Deus ser glorificado. Ainda mais, pessoal, numa cultura, num contexto como o nosso, em que a gente experimenta de uma certa perspectiva utilitarista da vida e de terceirização. Duas forças muito complexas e ao mesmo tempo perniciosas no contexto da igreja: utilitarismo e terceirização. Nós somos a geração do máximo de benefício com o mínimo de esforço. Queremos começar de um ponto em que a geração anterior está terminando. Isso é real, por exemplo, no mundo corporativo, na vida de jovens profissionais pós-universidade. Sem muitos esforços, querem começar ganhando o mesmo salário, tendo a mesma posição do que talvez algumas pessoas que levaram muitos anos para aquilo. E eu sei que a geração Google favorece isso. A geração das startups, das ideias sensacionais que criam unicórnios com valor de mercado de 1 bilhão, muitas vezes ao longo de um ano, máximo de benefício, com o mínimo de esforço. O que é que eu posso me aproveitar disso, tendo que empregar o menor esforço possível? Essa é, por exemplo, a relação de pessoas muitas vezes com o Estado, o governo. Ainda mais quando a gente vem e vive num país em que as coisas são, entre aspas, grátis. Nada contra o chaveiro de madeira bordado. Não, esse eu quero comprar porque eu quero ver um chaveiro de madeira bordado. Acho que a pessoa que bordou... É brincadeira, querida. Eu estou falando grátis porque o sorteio era grátis, né? Mas você concorda comigo que a gente vem a gente vive num país em que as coisas são, entre aspas, grátis? A gente sabe que não existe coisa grátis. Alguém está pagando por aquilo. Alguém está se esforçando, dedicando tempo, recursos e esforços. E às vezes é assim que a gente chega na igreja, muitas vezes. A gente acha que as cadeiras foram descidas do céu por anjos e colocadas organizadamente durante a semana. A gente acha que não custa o material que os professores de escola bíblica utilizam com os nossos filhos pequenininhos. E que a bolachinha ali é só passar no mercado e pegar porque é de graça. Não, isso não é real. Mas o utilitarismo nos faz ter essa mentalidade, né? Aproveitar, me dá, eu quero. Tipo aquilo que Provérbios diz, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá, né? Me dá. E a outra perspectiva que eu vejo, a outra força que eu vejo que é extremamente presente no nosso mundo, dentro da igreja inclusive, e que demonstra-se cada vez mais perniciosa dentro da igreja, é a terceirização, a cultura da terceirização. Seja no contexto educacional, em que famílias terceirizam para o Estado a educação dos seus filhos, até mesmo dentro da igreja, em que pessoas também terceirizam à igreja a educação bíblico-teológica dos seus filhos. Eu lembro, por exemplo, um homem da igreja, um dia num pós-culto, me pegou ali, trouxe o filho dele, quase que arrancando a orelha do moleque, e disse: pastor, fala aí o que você tem que dizer para ele. Eu falei: cara, não sei nem o que está acontecendo aqui, né? O que eu teria para dizer é: foge de casa, né? Não, peraí, você é pai, você tem responsabilidades, você tem que lidar com o seu filho.
Pessoas terceirizam, até num contexto de cobertura espiritual que é muito forte no nosso Brasil. Talvez não seja a tua realidade, mas saiba que o nosso Brasilzão hoje evangélico enfrenta a cultura da terceirização da oração, até do pedido de perdão a Deus. Não, eu já pedi perdão por você, você não precisa. Não. Existe uma vida cristã que você não pode viver no meu lugar, e eu não posso viver no seu lugar. Você pode vir na igreja e escutar alguém pregar o evangelho, mas essa pessoa não pode ler a Bíblia no teu lugar. Essa pessoa não pode crer nas Escrituras no seu lugar. Essa pessoa não pode viver a vida em Jesus no seu lugar. Mas a cultura da terceirização nos faz justamente se escorar no trabalho dos outros, porque afinal de contas tem alguém fazendo. Eu não conheço uma igreja grande que está até nesse tamanho e vivendo legitimamente o ministério que não experimente de falta de pessoas para servir. É isso aí que você está ouvindo. Não existe uma igreja grande que está vivendo corretamente o Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus que não esteja enfrentando falta de gente para servir. A gente vem daquela mentalidade, não vou naquela igreja, aquela igreja é grande, ela já está bem suprida. Não existe nenhuma igreja que esteja bem suprida, no sentido humano da palavra. Por quê? Porque tem mais gente se beneficiando do que dando de si mesmo. E tem mais gente dizendo, já que tem gente, eu vou ficar quieto no meu canto. Vocês que vêm da área do marketing, da administração, já devem ter escutado sobre o princípio de Pareto. Já ouviram falar do princípio de Pareto? O princípio de Pareto, na verdade, não foi desenvolvido por Pareto, na verdade é uma homenagem a Vilfredo Pareto, um matemático italiano, em que chegou-se a uma equação chamada 20-80. O que é a equação 20-80? 20% das causas resulta em 80% dos resultados, dos esforços, seja lá o que for. É por isso que você tem muitas vezes numa livraria, para a turma aí das vendas, né? Vocês vivem isso, o princípio de Pareto, né? Você tem 20% dos livros, dos títulos, geram 80% da receita. É por isso que montadoras de carro têm que ter carros populares, porque não dá para viver só daqueles carros que custam 300 mil reais. Não dá nem mais para falar de carro popular de 40 mil, né? Mas você tem que ter vários carros populares, por quê? Porque eles que geram 80% da receita da montadora. E sabe o que eu tenho visto, e até conversando com vários amigos pastores, que a menor parte da igreja é que oferta e serve ministerialmente no corpo. Como que se beneficiando do trabalho dos outros, porque afinal de contas já tem outros fazendo, eu não preciso fazer. Nas minhas estatísticas, na minha própria igreja, já pastoreei 3 igrejas diferentes, e conversando com outros amigos, uma média de 30% a 35% apenas da igreja é que ofertam regularmente e ou servem em ministérios. É isso aí, 30% a 35%. Talvez essa seja a sua realidade. Ainda mais no contexto de jovem. Aqui eu quero falar para vocês como pastor, com muito amor e carinho, que quando chega na época de vestibular, ali o jovem, o adolescente some da igreja, porque ele tem que estudar, tem que passar numa faculdade, numa federal, numa estadual, some da igreja, aparece muito raramente, muito de vez em quando ali na igreja, ou quando estão para prestar concurso. Ainda mais, galera, com o tal do culto online, que parece favorecer ainda mais isso, né? Aquela comodidade da casa, na correria da vida, está tudo pronto e fácil, é só ligar no YouTube, ali o culto. Onde muitos jovens, porque estão começando a vida profissional, financeira, não ofertam.
não dedicam ao Senhor os recursos que Deus lhes tem dado, e como muitos jovens dizem, o trabalho que Deus lhes permitiu ter. Porque parece que essa geração da juventude, quando eu falo geração, eu estou pensando nessa faixa etária, mais especificamente, está mais primeiramente para conquistar as coisas para si, do que dar de si para protagonizar as coisas de Deus. De novo, queridos, eu estou falando com muito carinho com vocês, mas como pastor também, porque eu tenho que lidar com isso com a minha juventude. Estão muito dedicados aos seus trabalhos, às suas finanças, aos seus estudos, às suas conquistas e diplomas. E parece que o serviço e a dedicação no contexto da igreja torna-se algo completamente secundário, algo completamente distante, porque afinal de contas tem alguém já fazendo. Terceirização, ou eu chego lá, me assento, me beneficio do culto, da reunião de jovens, seja lá o que for, vou embora e a vida continua. Utilitarismo. Mas tem um texto que eu acho sensacional, que foi o que o pastor Lucas inclusive me passou, que é um dos que eu mais utilizo no contexto da igreja, no seminário onde eu sirvo também, ao falar sobre dons espirituais e igreja, e eu tenho uma abordagem que eu acho que é bem legal nesse sentido de dons, que quando eu falo sobre dons espirituais no seminário, na matéria de teologia sistemática, eu não falo dentro da aula de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu falo dentro da aula de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Porque dons espirituais está intimamente conectada com a igreja local na qual você serve. E é exatamente isso que Pedro vai dizer. Então abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Qual o fim de todas as coisas? E a palavra fim aqui, antes de avançarmos na leitura, não é simplesmente fim em termos de tempo. Até porque o termo aqui usado é propósito, objetivo. Ora, o propósito de todas as coisas está próximo. Ou seja, o para onde Deus está conduzindo todas as coisas, segundo o seu desígnio, segundo a sua vontade, está próximo. Ou seja, Deus está levando todas as coisas, conduzindo-as segundo o seu desígnio. Nada fugirá do seu propósito. Os capítulos anteriores falam sobre a nossa eleição, a nossa predestinação. Deus nos destinou para estarmos em Cristo e desfrutarmos da eternidade com Jesus. Capítulo 1 fala muito sobre essa viva esperança que temos na eternidade com o Senhor, mas também fala sobre o mundo mau no qual vivemos e que pelo simples fato de sermos cristãos padecemos perseguição, como que ímpios, incrédulos, se voltando contra nós, querendo o nosso mal, nos perseguindo só por sermos cristãos. E Pedro vai dizer, o propósito de Deus para tudo isso está perto. Seja o galardoamento dos crentes no desfruto da eternidade com Deus, ou no julgamento definitivo desses incrédulos, o propósito de Deus para tudo isso está perto. Aí vem a pergunta, e enquanto não lá? Me parece um contexto muito, muito parecido ao de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala muito extensivamente sobre a ressurreição. E Pedro vai dizer em 2 Pedro 3, que ele conhecia as cartas de Paulo para as igrejas. Você vê até muitos paralelos teológicos, conceituais, semânticos, da teologia de Pedro com a de Paulo. Tranquilamente, Paulo influenciou muito da teologia de Pedro. E eu vejo aqui 1 Pedro 4, 7, muito parecido com 1 Coríntios 15, quando fala sobre a ressurreição de Cristo. A gente aguardando o julgamento final de Deus contra toda a impiedade, em que Ele submeterá todas as coisas por debaixo dos pés de Cristo.
Mas ao mesmo tempo, a nossa ressurreição futura, quando então, revestidos da incorruptibilidade, desfrutaremos da nossa eternidade com Jesus. E aí vem a pergunta: e enquanto não lá? E enquanto o fim ou propósito de tudo não chega? Em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, enquanto Cristo não volta, enquanto não somos, os mortos não são ressuscitados em Cristo, sejam firmes, inabaláveis, frutificando na obra do Senhor. E aí vem Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E esse sede, aí no versículo 7, eu estou usando a versão revista e atualizada, é o verbo mais forte de todo o parágrafo aqui. Ele é um imperativo que governa todos os outros verbos que não estão na voz que não estão no tempo imperativo. No modo imperativo. Ok? Todos os outros verbos são particípios na língua grega. E um verbinho pequenininho governa todos os outros, dizendo o seguinte: vocês têm que ser alguma coisa, vocês têm que tomar uma postura, caso contrário vocês deixarão de desfrutar ou experimentar do que Deus tem para vocês até que o fim de todas elas chegue. Deus vai vencer, Deus vai levar todas as coisas até o objetivo delas, mas cabe a vocês agirem da seguinte forma. Primeiro, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, moderados, equilibrados, vendo as coisas corretamente, se relacionando com elas do jeito de Deus. Se você voltar para o capítulo 1, Pedro vai falar muito do enxergar a vida do jeito de Deus por meio da salvação em Jesus. Aquilo que eu mencionei na mensagem anterior. O Evangelho da glória de Cristo brilhou de tal forma em nossas vidas, que nos deu uma visão completamente diferente das coisas. Nisso consiste uma vida criteriosa e sóbria. É que olha as coisas da perspectiva de Deus, se relaciona com elas do jeito de Deus, não mais do seu jeito, porque o seu jeito, 1 Pedro capítulo 1, é o jeito fútil, banal, pecaminoso, podre, que o teu pai, a tua mãe, os nossos antepassados nos legaram em pecado. Ou seja, o que mais naturalmente sabemos fazer é dar sequência a uma mentalidade pervertida, a termos um comportamento contrário ao Evangelho. Esses são os efeitos do pecado de Adão lá atrás, a toda a humanidade até a salvação em Jesus. Mas, como vocês já são salvos em Jesus, vocês têm condições de ter uma mente sóbria, criteriosa, enxergando as coisas corretamente, se relacionando com elas adequadamente, do jeito de Deus, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Primeiro desafio aqui para a gente, queridos. Quando nós entendemos em que consiste a igreja cristã, o que significa a relação orgânica, íntima, de mútuo pertencimento, de um relacionamento intencional entre os seus membros, o amor é a resposta mais adequada entre nós. Você não ama pessoas na igreja porque você gosta delas. Você não ama pessoas na igreja porque você tem interesses em comum com essa pessoa. Você não ama pessoas na igreja porque são fáceis de serem amadas. Porque vamos ser sinceros, né, gente? Tem gente que, na igreja que só Deus para amar, né? Essas pessoas a gente fala, eu te amo em Jesus. Não é nem eu te amo, né? Eu te amo em Jesus. Jesus te ama. Como eu tenho que aprender a ser igual a Jesus e eu ainda não sou, eu ainda estou no meio do caminho, né? Mas presta atenção. O que é a igreja, queridos? O que é a igreja?
Igreja é a comunidade do amor, que aliás, essa era inclusive uma expressão usada ao longo do primeiro século, quando a igreja se reunia para celebrar a ceia. Era a ceia, a festa do amor. Comunidade do amor no sentido daquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15 em diante: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem mutuamente. Aquele amor sobre o qual Pedro, Paulo, Jesus e tantos outros autores vão falar a respeito da igreja. Amor não é simplesmente gostar de alguém, mas antes de tudo, demonstrar por alguém, horizontalmente, aquilo que já recebeu de Jesus verticalmente. Preste atenção nessa figura aqui. Por que que nós perdoamos? Porque fomos perdoados. Tá bom? Esse é o argumento de Paulo em Efésios capítulo 4 e em Colossenses capítulo 3. Por que que nós amamos? Porque Ele primeiramente nos amou. Demonstramos, isso é 1 João, demonstramos horizontalmente aquilo que já desfrutamos verticalmente. Por que que nós temos que ser suporte uns aos outros? Gálatas 6 e Colossenses 3. Porque Jesus já suportou os meus e os teus fardos, de tal forma a torná-los leves agora, para que tenhamos condições de carregá-los. Então carregamos os fardos uns dos outros, porque Jesus já levou todos os nossos. Ou seja, horizontalmente, demonstramos aquilo que já desfrutamos e participamos verticalmente. Então nós não amamos porque gostamos de pessoas, porque Deus nos amou em Cristo quando nós ainda éramos pecadores, quando não tínhamos absolutamente nada que chamasse a atenção de Deus a nosso favor. O nosso amor por pessoas baseia-se no amor de Jesus por nós e por elas. Até preguei recentemente para os casais da igreja, a partir de uma ideia de Agostinho, nas Confissões, quando ele pergunta: o que amo quando digo que amo? Muito legal esse diálogo, né, que ele tem ali. O que de fato eu amo quando eu digo que amo? Eu amo a beleza das coisas? Eu amo o prazer que as coisas me dão? Ou eu amo o Deus que as criou? Quando eu digo que eu amo alguém, o que é que eu amo quando eu digo que amo essa pessoa? Eu amo o benefício que ela me traz? Eu amo a alegria que eu desfruto ao lado dela? Ou antes de tudo, preste atenção, que é isso que eu vejo quando Paulo fala sobre o amor entre marido e esposa, entre Cristo e a igreja e vice-versa, em Efésios 5. Ou eu amo a obra de Deus na vida dessa pessoa, de tal forma agora, tendo-a como a minha irmã em Cristo, partilhando da mesma comunidade, salvo em Jesus, eu vou entender que Jesus me salvou para pertencer a uma comunidade, nunca a uma carreira solo. Queridos, Deus nos salvou para uma caminhada conjunta, não para uma carreira solo. Por isso que não faz sentido aquele para-barro de caminhão que diz assim, vejo um monte de crente usando: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já viu essa? Já viu? Né? Isso aí, pessoal, isso vale no mundo, mas não vale na igreja. Sabe por quê? Porque no cristianismo Deus deu pessoas para que cuidem de nós, e nos deu como também cuidadores e apoiadores de outros. Também não serve na igreja que a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Já ouviu isso? Cara, isso funciona em Woodstock, geração louca da década de 60. Mas isso não vale na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja, queridos, na ideia de mútuo pertencimento, e Paulo fala isso também em Efésios: não mentais uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Na igreja há um mútuo pertencimento, de tal forma que existe uma santa invasão de liberdade.
Não no sentido de fofoqueiro, bisbilhoteiro, não. Mas Deus nos deu uma igreja com a qual e por meio da qual partilhamos da mutualidade cristã. Ou seja, a vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Falei para você um pouquinho dos meus filhos, né? Deixa eu falar uma outra dificuldade que eu tive. Eu não digo que deixei de ter na educação deles. Eu tenho 25 anos de ministério pastoral. Esse ano completo 25 anos. E eu pastorei porque eu amo a igreja. Já passei por muitas coisas difíceis, muitas, que levaram não apenas a mim, quanto meus filhos e minha esposa a chorarem. Aquelas coisas feias que acontecem, que talvez você já tenha visto também acontecer na sua igreja. Mas nem por isso eu deixei de dizer o seguinte para os meus filhos: igreja não é simplesmente a comunidade com a qual você se reúne, mas é aquela inclusive que define onde você mora. Ensinei o seguinte para os meus filhos, porque eu vejo o exato oposto acontecendo na maioria das igrejas. Os jovens, vou falar para jovens aqui, se inscreve no vestibular, passa numa faculdade longe, e quando chega lá começa a pensar a igreja que vai congregar. Ou passa num concurso, arranja um emprego e muda de cidade. Já cuidou da casa onde vai morar, a empresa onde vai trabalhar, e aí começa a correr atrás de igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja não é shopping. Igreja não é supermercado que você vê qual é o melhor que se encaixa para você. As nossas decisões de vida deveriam inclusive ser tomadas em função das comunidades com as quais nós nos identificamos e nos reunimos. Nós não simplesmente decidimos a faculdade onde vamos estudar, a empresa onde vamos trabalhar, senão também, a priori, a igreja com a qual nós vamos congregar. Por quê? Olha a sequência do texto. Tende amor intenso uns para com os outros. Versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros. Versículo 10, servi uns aos outros. Todos esses textos, esses versos aqui, estão conectados por uma palavrinha que aparece dezenas e dezenas e dezenas de vezes no Novo Testamento. É o termo grego alelon, que significa uns aos outros, uns para com os outros, uns pelos outros, tanto no sentido positivo quanto negativo. Igreja não é o lugar que você vai para assistir um culto. Igreja é a comunidade com a qual você se identifica para desfrutar e viver a mutualidade cristã. Você não decide primeiro o teu trabalho e a tua faculdade e então corre atrás, qualquer que seja a igreja, para ver se ela se encaixa nos teus planos. Porque não se vive mutualidade com qualquer um. E não se desfruta de mútuo pertencimento com qualquer um. Queridos, nós nunca serviremos numa igreja se nós não nos identificamos com ela. Você nunca colocará seu dinheiro num projeto que você não acredita. Quando você entende que igreja é comunidade, mútuo pertencimento, essa mutualidade em que vivemos e desfrutamos e demonstramos horizontalmente aquilo que já experimentamos verticalmente, a igreja passa a ser algo tão importante para você que torna-se um dos primeiros requisitos para qualquer mudança na sua vida. Recentemente, eu e minha esposa fomos para a Argentina. Tivemos ali uma atividade e tal, e depois aproveitamos para um rápido tempo de lazer. E o real está valendo muito na Argentina, né? Muito mesmo. Nosso dinheiro está valendo demais lá. Então deu para passear, deu para comer parrilha argentina e mais um monte de coisa. Buenos Aires é uma cidade muito limpa e segura, muito. Não temos nenhum paralelo em capitais brasileiras, não temos.
Aí eu falei para minha esposa: Ju, vamos dar um jeito de trabalhar pelo Brasil, ganhar em real e morar em Buenos Aires? Tipo, melhor de dois mundos, né? Aí a Ju falou o seguinte: mas aqui não tem a nossa igreja, Helder. Nó, tomei na cara. Não é? Eu que falo tanto, né? Claro, eu estava falando brincando de mudar para a Argentina, mas seria legal, né? Não, a Ju me lembrou: peraí, e igreja? A gente não sabe de igreja aqui, a gente não conhece a igreja, a gente não tem uma identidade aqui, uma identificação com a igreja. Igreja é importante. Deixa eu falar de novo dos meus filhos, não estou fazendo promoção deles aqui não, tá? Mas é que eles entenderam esse negócio de igreja ser importante, dessa mutualidade uns com os outros, uns aos outros. A gente marcou data para eles saírem de casa. Não, é verdade? Cara, eu não quero ver o resto da minha vida com os meus filhos em casa, não tem a menor chance. A não ser que aconteça algo trágico que leve a isso, né? Mas a gente criou eles para saírem de casa, né? Ou serem saídos, né? Sabe o que é legal? Eles são muito amigos, muito. Eles são muito próximos de idade. E a minha esposa é curitibana, eu sou paulistano. Alguém falou que eu tô um sertanejo paulista, que acha que pôs xadrez e virou caipira, né? Eu sou paulistano, sou ali da capital de São Paulo. A Juliana é curitibana. E temos muitos amigos, muitos irmãos queridos em Curitiba, especialmente de uma igreja que nós amamos muito e gosta muito da gente. Os nossos filhos já falaram que naquilo que está no controle deles, e não sabemos o que Deus terá pela frente, eu vou falar sobre isso amanhã, questão de tomando decisões para a glória de Deus, decisões que glorifiquem ao Senhor. Talvez eu volte até a repetir mais sinteticamente esse exemplo. Eles falaram: pai, se a gente puder, e quando a gente sair de casa, a gente vai para Curitiba por causa da igreja tal. E eu recentemente preguei nessa igreja, eu mencionei isso. Final de semana que vem eu estou lá de novo nessa igreja, uma igreja muito carinhosa com a minha família, e a gente tem um carinho absurdo por ela, né? Meus filhos não sabem, os dois já estão na faculdade, um já está terminando. Eles não sabem onde eles vão morar, eles não sabem como que eles vão trabalhar, mas eles já sabem que porque Atibaia não tem muitas oportunidades para eles, Curitiba vai ter mais. Eles já sabem a cidade que eles querem ir por causa da igreja a qual eles querem pertencer. Cara, eu achei sensacional. É isso aí que a gente incutiu neles, para eles entenderem a importância da igreja. De novo, pessoal, igreja não é a atividade que você frequenta, é o corpo ao qual você pertence. Antes de discutirmos dons, serviço, temos que discutir pertencimento. Se eu fosse ampliar em vários textos para discutirmos questão de dons espirituais, serviço, poderíamos, por exemplo, voltar para 1 Coríntios 12. Eu só quero mencionar, Paulo vai dizer que temos uma função no corpo porque somos membros do corpo. Ou seja, dom espiritual, antes de ser o que você faz no corpo, demonstra que você pertence ao corpo, por isso tem uma função. Dom espiritual diz que você pertence a uma comunidade com a qual você se identifica, a qual você serve e a qual te serve. Dom não é simplesmente a atividade que você cumpre no momento da semana. Dom significa que você tem um lugar que Deus te dispôs especificamente no corpo, que essa é a palavrinha que Paulo usa em 1 Coríntios 12. Quando fala que Deus dispôs os membros no corpo, Deus os colocou meticulosamente, especificamente, em lugares que só serão ocupados por cada um de nós, individualmente. Então, antes de falar de serviço, antes de glorificar a Deus pela maneira como servimos no corpo, a gente tem que entender: pertencemos a um corpo, nos identificamos com o corpo, e a vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Quando você entende isso, o restante é consequência. Se você não entende isso, o teu serviço nem é bem-vindo, tá bom?
Porque com Deus não se barganha coisas pelo serviço. Seguindo aqui. Versículo 10, então, mais especificamente. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Paulo vai dizer lá em Efésios 4, que Deus distribui dons, Cristo Jesus distribui dons pelo Espírito, segundo lhe apraz. Vira e mexe, pessoas me perguntam, cada crente tem um dom? Se dom é a maneira como você serve o corpo, por pertencer ao corpo, então a resposta já está aí, não é mesmo? Dom demonstra que você pertence ao corpo, por isso você o serve. Todo crente, necessariamente por ser membro de um corpo, tem uma função no corpo. Se você é membro do corpo, se você é salvo em Jesus, se identifica, participa e se reúne com uma igreja, é por isso que você não é igreja sozinho, tá bom? Nenhum lugar na Bíblia diz que você é igreja. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre crentes na igreja, a Bíblia diz que você se reúne com uma igreja, você se identifica com uma igreja, você pertence a uma igreja. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala sobre os santos que pertencem à igreja de Éfeso. Mas quando ele escreve para Timóteo, ele não escreve a igreja chamada Timóteo. Ele escreve a Timóteo e fala sobre a igreja de Éfeso, na qual Timóteo servia. Quando Paulo escreve para Filemão, ele não escreve a igreja chamada Filemão. Ele escreve a Filemão e saúda a igreja que se reunia na casa dele, a qual inclusive Filemão pertencia. Você não é igreja porque você individualmente não é capaz de convergir em si a potencialidade que só existe na diversidade dos membros do corpo. É por isso que você precisa de uma igreja. É por isso que você se reúne com uma igreja. É por isso que o movimento dos desigrejados é um contrassenso. Porque Deus nos salvou para pertencer a um povo, não para caminhar sozinho na vida. Não existe, presta atenção, não existe vida cristã que desfruta da completude da obra de Cristo no tempo presente à parte da igreja. Não existe, porque Deus nos salvou para pertencer a um corpo. Então sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Você recebeu algo de Deus, por meio do qual você servirá o corpo, porque pertencer ao corpo é ter uma função no corpo. Não exercê-la é sobrecarregar o corpo de tal forma que outros tenham que cumprir tua função. E se você tem alguma debilidade física, você vai entender o que eu vou te dizer agora. Eu tenho problema nos dois joelhos, o esquerdo é o pior. Eu nasci sem uma membrana nos dois joelhos, então eu tenho dor todos os dias, o dia todo. Todos os dias, o dia todo. Eu não tenho uma membrana que elimina ou diminui o atrito entre os ossos. E por causa disso eu tenho erosão da cartilagem. Tá? Não é o grau máximo ainda, mas se eu não cuidar, pode chegar no grau máximo. É por isso que às vezes eu vou aliviar um pouco, especialmente quando eu estou em pé, eu vou aliviar um pouco o peso da perna esquerda. Mas o que acontece quando eu alivio da perna esquerda? Eu o quê? Sobrecarrego da direita. É isso que acontece com o corpo de Cristo, quando alguns membros não cumprem a sua função. Eles sobrecarregam outros de tal forma, ao princípio de Pareto se demonstrar verdadeiro. 20% dos membros estão cumprindo 80% do serviço. Pergunte para os seus pastores e eles vão demonstrar a veracidade do que eu estou te dizendo agora. Quando você é utilitarista, ou quando você terceiriza o serviço na igreja, você está sobrecarregando membros de tal forma que eles tenham que fazer o teu trabalho, e por causa disso você drena energias dele, de tal forma eles não poderem mais, com toda vitalidade e disposição, servirem do jeito que Deus os capacitou em Jesus. Servir uns aos outros, segundo o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa expressão é muito bonita, porque aqui fala, traduzindo para o nosso português, como bons economistas, é a palavrinha aqui, administradores da casa,
E o despenseiro, o economista daquela época, não era o dono da casa, era o administrador de bens alheios. Mordomo seria uma boa tradução também, ok? Ou seja, Deus te deu algo que não é teu, é dele, mas ele te confiou a responsabilidade de cuidar do jeito dele. E aqui fala multiforme graça de Deus. É bonita essa expressão multiforme, porque ela era usada no contexto grego antigo para falar sobre a diversidade de cores presente na natureza. Talvez aqui seja uma das coisas que mais me encanta na natureza. A diversidade impressionante de tonalidades e cores que nós temos numa paisagem simples. Por exemplo, você olha para uma mata, quantos tons distintos de verde. Quando você olha para uma flor, a quantidade de cores distintas só numa flor, desde o seu caule até a flor em si. A palavrinha aqui multiforme era usada nesse contexto na Grécia Antiga, para falar sobre a multiplicidade, a variedade impressionante de cores presentes numa paisagem. Paulo pega essa palavra e fala sobre como a graça de Deus atua na igreja. E talvez aqui esteja uma das maiores belezas da igreja, que time de futebol não é capaz de fazer, empresa não é capaz de promover. Porque a gente está numa empresa, enquanto aquela é uma boa empresa para a gente, porque nós a trocamos facilmente se alguma pagar melhor. São seus colegas enquanto você está com eles. Deixam de ser seus colegas quando você não estiver mais com eles. Não vou nem falar do futebol, porque o meu Palmeiras perdeu ontem. Então vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos ficar só com a empresa mesmo. Mas uma torcida de futebol não é capaz de experimentar e promover aquilo que uma igreja promove, queridos. Não é. A gente se alia a torcedores só por causa de um time, que é o nosso interesse comum, mas isso não é igreja. Porque vamos ser sinceros, a gente está na igreja não é por interesse próprio, mas é por coisas alheias. Cristo Jesus, que é o que justifica tudo que acontece na igreja. Mas quando você olha no corpo de Cristo, ele junta torcedor do Ceará e do Fortaleza no mesmo grupo. Ele junta gente que trabalha em empresa que disputa os mesmos clientes. Ok? Empresas concorrentes, rivais. E de repente você tem gente dessas duas empresas junto na igreja. E a empresa onde você trabalha, o mercado pelo qual você disputa, pouco importa, porque o que justifica a tua presença na igreja é a graça de Jesus. Isso é a multiforme graça de Deus, que é capaz de juntar uma variedade absurda de pessoas por causa de uma razão única, para que sirvam umas às outras por causa do que Jesus fez por elas. Ou seja, o teu serviço a pessoas não é pela necessidade delas ou por tua disposição, mas é para ser participante da manifestação da graça de Deus na vida dos outros. Quando você serve pessoas na igreja, você está sendo agente da graça de Deus, nessa variedade absurda de membros e dons que Deus usa para a edificação do corpo. Queridos, esse é daqueles elementos para mim, deixa eu ver meu tempo aqui, esse é um daqueles elementos para mim, talvez mais difíceis da gente lidar, que é essa tensão entre a certeza de que Deus pode fazer por Ele mesmo e melhor, sem a ajuda de nenhum de nós, mas Ele decidiu graciosamente nos tornar participantes do ministério, para que por nosso intermédio pessoas sejam edificadas. Deus podia fazer mais e melhor do que qualquer um de nós, mas Ele decidiu nos responsabilizar, nos capacitar, para que por meio do nosso ministério e serviço, a graça dEle edifique as nossas vidas em Cristo Jesus. Então, quando você serve o corpo, você está sendo agente da graça na vida dos outros.
Deus está te usando de uma forma inimaginável, juntando toda essa diversidade de pessoas, de contextos, heranças, culturas, habilidades, dons e capacidades, de um jeito que coordenadamente tudo favorece a obra para a qual Ele nos chamou em Jesus. Então, servir no corpo e servir ao corpo é experimentar e participar da graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja o quê? Deus glorificado. Opa! Você não está simplesmente servindo pessoas. Isso é o que eu falo, por exemplo, para as pessoas que cuidam das criancinhas no berçário. Cara, você acha que você está trocando fralda, cuidando de criancinhas para não chorarem no culto? Não. Isso é o que você consegue ver. Mas deixa eu te dizer o que significa isso. Significa que Deus está sendo glorificado quando o corpo de Cristo, coordenado, serve uns aos outros na força que Deus lhe deu. Pessoal, o que a gente vê é gente arrumando cadeira. O que Deus contempla é a glória do seu nome por gente cuidando de cadeiras. O que a gente vê é o pessoal tocando instrumentos. O que Deus contempla é o nome dele sendo glorificado por pessoas que tocam instrumentos. Quando perdemos de vista que a razão última de todas as coisas que fazemos na igreja, a gente só enxerga crianças com fraldas sendo trocadas, a gente só enxerga instrumentos sendo tocados, a gente só enxerga cadeiras sendo arrumadas. Mas quando nós entendemos quem é o Senhor da igreja e a razão última do porquê servimos uns aos outros, nós vemos um Deus que está sendo engrandecido e glorificado por meio da vida de pessoas que servem. Quando você serve na igreja, quando você serve irmãos em Cristo, você está glorificando o Deus que te salvou e te fez pertencer a uma família na fé. Você não está fazendo um bem para o outro, você não está fazendo um bem para Deus, você está simplesmente vivendo da melhor forma possível do para que Deus te salvou em Jesus. Glorificar a Deus por quem você é, pelo que você tem e pelo que você faz. E com isso tudo, que seja esse Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence o quê? A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela salvação em Jesus e porque o Senhor nos fez pertencentes a um corpo. Ajude-nos, ó Deus, a entender a profundidade do significado do corpo de Cristo, de tal forma a termos no corpo de Cristo, nessa vivência comunitária da fé, do amor e da irmandade, uma expressão mais completa da nossa vida cristã. Nos ajude, ó Deus, a não termos na igreja simplesmente um evento do qual participamos num culto, mas a comunidade com a qual nos identificamos e pertencemos, a tal ponto de ela ser determinante nas nossas decisões, sonhos e planos de vida. Livre-nos, ó Deus, de não darmos o devido valor à igreja pela qual Jesus morreu e que comprou com seu próprio sangue. Que a partir disso, ó Deus, o Senhor nos use pelo serviço, qualquer que seja o dom, qualquer que seja a habilidade, qualquer que seja a função ou papel que esses meus irmãos e irmãs aqui desempenharão no corpo, porque em último caso é o Senhor que estamos servindo, é o Teu nome que está sendo glorificado, não simplesmente pessoas sendo beneficiadas, ainda que isso aconteça. Deus, dê a essa geração aqui, a essa juventude, esse zelo pela Tua obra, esse amor pela Tua igreja e essa disposição para o serviço, para que horizontalmente demonstrem tudo aquilo que já receberam verticalmente em Cristo Jesus.
pois é em nome dele que nós oramos. Amém.